A Hidra Vermelha. Carlos Azambuja. Este livro é dedicado àquele punhado de companheiros que erradicaram o terrorismo, os sequestros, os assaltos e os assassinatos de cunho político do território pátrio. Aos companheiros que não transigem e que não se retraem no combate ao comunismo, que não corromperam suas convicções e aqueles que sacrificaram suas vidas e cujos familiares nada exigem da pátria e de seus governantes. Prefácio, Heitor de Paola. O diabo pode citar as escrituras para seus propósitos. Uma alma perversa produzindo testemunho sagrado. É como um vilão com a face sorridente. Uma bela maçã podre no coração. Oh, como a falsidade sabe ter uma bela aparência. William Shakespeare. A tarefa de prefaciar este livro é prazerosa, pela amizade que me une ao autor há muitos anos, e ao mesmo tempo de extrema responsabilidade. Desde que li este texto pela primeira vez percebi a importância da pesquisa histórica levada a cabo pelo historiador profundo, unida à sua experiência pessoal de combate ao comunismo no meio intelectual. Sim, porque Azambuja não fala apenas de teorias que aprendeu, mas usa de sua experiência prática de vários anos no enfrentamento ideológico cotidiano em sua tarefa de historiador. Foi neste embate que o autor pôde perceber como o diabo se pinta de santo e cita as escrituras para seus propósitos, para produzir testemunhos sagrados, embora sendo mau por natureza, um vilão com uma face sorridente, como dizia o genial bardo. Pois assim são os intelectuais marxistas, belas maçãs por fora, mas falsas pela podridão interior. E o autor os conheceu bem de perto. Assim como eu, que mordi a maçã e me deixei envenenar por alguns anos. Enquanto Azambuja combatia o comunismo, eu estava do outro lado, fazia parte deste inferno falsamente dourado dos que pensam estarem entre os melhores, os únicos que sabem do que a humanidade necessita. É sim uma doença, como dizia Ronald Reagan, e não o digo como desculpa, pois a cura me foi oferecida 1000 vezes e eu a recusei. Uma doença que deve ser extirpada da história. Mas que dificilmente será sem usar as mesmas armas que os comunistas usam contra a liberdade dos indivíduos. Estes últimos, no entanto, são presas fáceis da cantilena e conversa mole comunista de que eles também estão apenas exercendo sua liberdade de opção ideológica, e, portanto, devemos discutir com eles de igual para igual. É muito ingênuo quem acredita nisto, pois, enquanto os intelectuais liberais e conservadores discutem ideias a fim de aprimorar o conhecimento do mundo e a busca da verdade, os revolucionários usam o embate de ideias para mascarar as reais intenções de liquidar com o outro. Usando uma linguagem marxista, a diferença não está no discurso, mas na praxis submersa pelas belas palavras. Marx jamais escondeu isto quando dizia que nada mais há a conhecer no mundo, mas é hora de mudá-lo a que custo for, mesmo que envolvam mais de 100 milhões de vidas humanas. E, como diz Olavo de Carvalho, não dá para discutir com alguém que quer matar você. A utilíssima idiotice dos liberais e conservadores reside em não tomar esta afirmativa de Marx literalmente, tentando interpretá-la dentro de seus próprios paradigmas. Os revolucionários são, na sua mais profunda essência, burros que se utilizam do palavreado filosófico como armas. Basta ler o tom de permanente combate de seus escritos ou observar nas assembleias sua expressão carrancuda e raivosa. Apesar de se dizerem dialéticos, seu discurso não passa da mais primitiva retórica sofística, sem a inteligência e o conhecimento destes. O autor deste livro demonstra nas palavras de Mao Tse-tung no capítulo 19, A Educação Marxista. A praxis contra a verdade educar não é pôr em contato com a verdade e sim com a prática, sublinhando a dependência da teoria à prática, base da teoria, e o critério da verdade nada mais é que a prática social. Exagero quando digo que são essencialmente burros. Nunca se pode confundir inteligência, cultura, erudição, com esperteza. Espertos certamente o são, de outro modo não teriam conseguido a hegemonia que conquistaram, sabendo usar a seu favor a atração exercida sobre a maioria da população pela estultice fanfarrona, pelas fórmulas fáceis e simplórias de um falso entendimento do mundo. A noção de indivíduo não conta para nada. Em nenhuma parte da interminável verboreia que pretende abordar o político-social se encontra qualquer referência ao indivíduo. Sempre que se refere a qualquer membro do partido, ele é esterilizado psicologicamente e tirada sua individualidade. É convertido no camarada ou quadro. Capítulo 17. Embora curto, o Dicionário Ideológico para Ler Jornais, capítulo 32, informa ao leitor como se deve entender certas palavras ou expressões que os revolucionários modificam e às vezes até invertendo o significado que aprendemos nos tempos de colégio. Com a imprensa atual totalmente tomada pelo linguajar marxista, é imprescindível atualizá-lo. Para os mais jovens, particularmente, serve para alertar para termos com os quais se acostumaram já invertidos, como os conceitos de democracia, fascismo, progressista e muitos mais.
Os leitores entenderão novos usos, como chamar oficiais das Forças Armadas Brasileiras de torturadores sem que nada tenha sido provado, enquanto um Cesare Battisti, assassino condenado pela justiça de um país livre e democrático onde se respeita o Julio Filó, de ativista. Ou de como Fidel Castro, o ditador mais sanguinário da América Latina, é chamado de presidente, enquanto o ex-presidente Micheletti de Honduras, constitucionalmente empossado, de ditador. Particularmente interessante a leitura do capítulo 30, Os comunistas e o parlamento burguês, usado simplesmente como apoio secundário, pois o Partido Revolucionário deve fortalecer todas as suas posições legais. O Partido Comunista entra no parlamento não para dedicar-se a uma ação orgânica, mas sim para sabotar, a partir de dentro, a máquina governamental. Vários estratagemas parlamentares, incluindo a saída dos parlamentos quando exigida pela estratégia maior, são estudados. 2 outros pontos devem ser ressaltados: a lista detalhada das organizações comunistas e auxiliares e as campanhas pela paz. As organizações auxiliares geralmente não se apresentam abertamente como comunistas, de fachada neutra ou democrática ou progressista, e incluem editoras, redações de jornais, ONGs as mais variadas, campanhas de direitos humanos, etc. As campanhas pela paz que proliferaram no período da Guerra Fria geralmente deixavam antever, nem sempre abertamente, que os fazedores de guerras eram os países capitalistas, mormente os Estados Unidos, enquanto a URSS desejava apenas construir em paz seu socialismo e era campeã dos chamados povos amantes da paz. Incluíram a farsa chamada de países não alinhados fundada por mandatários acima de qualquer suspeita. Hoje estas campanhas têm por alvo principalmente a destruição dos sionistas belicistas e incluem, infelizmente, organizações judaicas como o Movimento Paz Agora. O livro abrange praticamente toda a gama de aspectos referentes ao movimento comunista internacional e suas ramificações ao longo de 53 capítulos, o que torna impossível comentá-los com mais detalhes. Da história às organizações, da filosofia ao jornalismo, nada ficou de fora e acaba-se a leitura do livro com anseios de mais conhecimento. Sim, pois o livro é de tal abrangência que serve como um vade-mecum apontando o caminho seguro para o leitor estudioso se aprofundar. Os leitores seguramente não se arrependerão de ler e manter como livro de consulta. Heitor de Paola é médico, psicanalista, escritor, jornalista e comentarista político. Colunista do Mídia Sem Máscara e condutor do programa O Outro Lado da Notícia na Rádio Vox, é autor de numerosos artigos sobre os mais variados assuntos e de um livro indispensável aos estudos da ascensão comunista na América Latina, O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, editor Observatório Latino, segunda edição, 2015. Site www.heitordepaula.com. São impressionantes a ignorância e candura com que se faz o jogo soviético, na infiltração, na propaganda e na conquista deste país, decisivo para a AU e para o próprio destino da liberdade no mundo. Os liberais arrependidos, os socialistas retardados, os religiosos tomados de surpresa, os ensaístas deslumbrados, os desajustados da liberdade, os novos ricos de certos bancos e os novos pobres de certo espírito, formam as mais estranhas combinações para abrir caminho à propaganda, ao sofisma, às ideias força da guerra subversiva que os soviéticos movem contra o mundo livre. Sem defesa adequada, com os partidos em dissolução, as FFA intrigadas e perplexas, a própria Igreja Católica ameaçada de divisão e de se colocar, em vários setores, a serviço da subversão, pensando que assim se renova, o que mais admira é como o povo, o simples e o bom povo do Brasil ainda não se convenceu, de vez, que o regime soviético é o melhor. Pois, de todos os lados, os responsáveis pela sua formação cultural, espiritual, econômica e pela sua defesa militar, ou tentam convencê-lo a se entregar ou se omitem com pavor de não serem admitidos no paraíso soviético que pretende abrir aqui uma sucursal. Carlos Lacerda, prefácio ao livro Em Cima da Hora, de Suzanne Labin, 1964. A democracia inclina-se a ignorar ou mesmo a negar as ameaças de que é objeto, tanto que lhe repugna adotar medidas adequadas e dar-lhes a réplica. E só desperta quando o perigo se torna mortal, iminente, evidente. Mas, então, ou falta-lhe tempo para poder conjurá-lo, ou o preço a pagar pela sobrevivência torna-se insuportável. Jean-François Revel, Como Terminam as Democracias. Introdução. 101 anos após a morte de Karl Marx, sua doutrina, dita científica, permanece viva e atuante em todo o mundo, bem como suas frases incendiárias: proletários de todos os países, univos. A violência é a parteira da história, o proletariado é o coveiro da burguesia. Marx não foi original. A doutrina que recebeu seu nome foi extraída das correntes mais avançadas da intelectualidade europeia do século passado. O socialismo francês e inglês,
Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, a economia política inglesa, especialmente Adam Smith, e a filosofia clássica alemã, representada pelo sistema dialético de Hegel e pelo materialismo de Feuerbach. Estes foram chamados de socialistas utópicos, pois não encaravam a mudança da sociedade por um processo revolucionário, pela ação de uma classe social. Não falavam em nome do proletariado, diziam agir em nome da humanidade e queriam instaurar o reino da razão e da justiça eterna. Como resumiram Marx e Engels no Manifesto Comunista, a atividade social substitui em sua própria imaginação personal, as condições históricas e emancipação, condições imaginárias, a organização gradual e espontânea do proletariado em classe, uma organização da sociedade fabricada por eles. Sempre extraindo algo dos pensadores que o antecederam, Marx e seu contemporâneo Friedrich Engels deram vida ao materialismo dialético, forma de explicar a evolução do mundo, da natureza e do homem, e ao materialismo histórico, que interpreta a razão e causa dos fenômenos sociais, convertendo a doutrina filosófica materialista num meio e numa arma ideológica na luta pela transformação da sociedade. Baseado na Liga dos Justos, organização criada secretamente em Paris, em 1836, pela fração mais radical dos revolucionários alemães exilados, e mais tarde, em 1847, transformada em Liga dos Comunistas, Marx e Engels conceberam, em 1848, o internacionalmente famoso Manifesto Comunista, cujo fecho é o célebre chamado aos proletários de todo o mundo, proletários de todos os países, univos. Hoje, é quase impossível encontrar um partido comunista ou socialista que mantenha o marxismo tal como Marx o idealizou. Sua doutrina foi transformada em dogmas e vem sendo adaptada às mais diversas circunstâncias objetivas de cada país. As interpretações do marxismo começaram quando Marx ainda era vivo. O marxismo-leninismo, que é o marxismo oficial de todos os partidos comunistas, o marxismo crítico, surgido em alguns países da Europa Oriental, o marxismo de cunho ocidental, que se divide em pelo menos 6 ramificações, o marxismo alemão, marcado pelo revisionismo de Bernstein e Kautsky, o marxismo revolucionário radical de Rosa Luxemburgo e Henri Liebknecht, o marxismo francês, de Lukács e Henri Lefebvre, que rompeu com a ortodoxia do PC, o marxismo estruturalista, de Louis Althusser, o marxismo italiano, de Antonio Gramsci, e o marxismo chinês, conhecido como pensamento de Mao Tse-tung. Tenta-se até conciliar o pensamento de Marx com a tradição liberal democrática, através do desenvolvimento de uma terceira via, batizada de eurocomunismo, que se posiciona equidistante entre o socialismo e o comunismo. Uma terceira via nem tão branda que possa ser taxada pejorativamente de reformista e nem tão radical que pareça ser esquerdista. Nessa tentativa envolvem-se e comprometem-se socialistas, comunistas e liberais. Embora Marx não possa ser responsabilizado por cada particularidade da opressão vermelha, pois, realmente, seria ridículo acusá-lo pelos gulags, pelos expurgos de Stalin, pelas invasões da Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Afeganistão, sua doutrina autorizou e legitimou 2 traços capitais do socialismo realmente existente: o fim das liberdades burguesas, abrangendo uma série de direitos civis, políticos e sociais, e a obstinada tentativa de suprimir a economia de mercado, concentrando todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado. Embora em toda sua obra de milhares de páginas Marx só tenha utilizado a expressão ditadura do proletariado 11 vezes, teve em Lenin um aplicado estrategista desse conceito. Lenin instrumentalizou a teoria do Estado, obra o Estado e a Revolução, e a do partido, esquerdismo, doença infantil do comunismo, que serviram de salvo-conduto para o stalinismo, que viria a seguir. O marxismo-leninismo, com o hífen unindo termos não equivalentes e até mesmo contraditórios, foi uma criação da era stalinista. Embora todos os homens sejam idênticos por natureza, são todos igualmente diferentes conforme o sexo, a idade, o temperamento, a inteligência, o caráter, etc. Essa verificação é um dado não apenas científico, como também resultante da simples observação. Em qualquer sociedade há uma hierarquia social composta de governantes e governados, grupos de funcionários, operários, juízes, médicos, camponeses, etc. Até mesmo a teologia cristã comporta divisões, pois a hierarquia angélica abrange os anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos, dominações, potestades, virtudes e principados. Os homens salvos e gloriosos, por sua vez, estarão divididos no paraíso conforme o seu grau de graça e glória, pois, como disse Jesus Cristo, na casa de meu Pai há muitas moradas, João 14, 2. O socialismo, estágio inferior do comunismo, propõe-se a eliminar as desigualdades entre as pessoas e a criar o homem novo.
As desigualdades, no entanto, persistem e se desenvolvem nos países onde quer que o socialismo tenha sido implantado. Os operários, que nesses países teoricamente assumiram o poder, não têm o direito de opinar, exceto quando se lhes pede que aprovem ritualisticamente as decisões ou as proposições elaboradas pela nova classe enquistada nas esferas superiores do partido e do Estado. Foram transformados no capital coletivo administrado por uma burguesia estatal. Essa burguesia estatal, a nova classe, alterou o vocabulário e estimula a confusão semântica. Chamam de autônomo o impotente, de federativo o que é monolítico, de democrático o que é autocrático, de unido o que é cismático, de popular o que é imposto pela força e de pacífico o que incita a guerra. Em termos gerais, as pessoas contrárias ao socialismo, no mundo ocidental, podem ser divididas em 3 grupos. As procedentes de nações cativas, cujos países de origem estão sob a tirania comunista e que, por isso, devem viver eternamente no exílio. Sabem muito bem o que significa o comunismo e têm, também, um conhecimento profundo dos métodos que utiliza. Os residentes em países divididos, como a Coreia. Os que vivem nas partes livres desses países sabem que, enquanto os comunistas permanecerem em qualquer parte de seus territórios, eles nunca estarão seguros. Qualquer tolerância, qualquer ideia de conversações que alguns pudessem tentar foi destruída por completo após a unificação e total comunização do Vietnã. As que nunca sofreram nada e nem experimentaram na própria carne a sociedade imposta pelos comunistas. Nesse grupo, no qual está a maior parte dos países da Europa Ocidental, as Américas e grande parte da Ásia e África, é grande a disparidade de percepção do perigo comunista. Esta publicação, baseada em uma pesquisa em livros, revistas e artigos de jornais, destina-se às pessoas deste último grupo.